Bom, então neste novo vídeo a gente vai resolver um novo exercício envolvendo as listas e eu vou aproveitar para apresentar para vocês um recurso bem interessante do nosso IDE, que é a ferramenta de debug. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do PyCharm, onde já temos aqui descrito um exercício para a gente executar, para a gente implementar, envolvendo o uso de listas. Então, o exercício pede que você calcule a média das temperaturas da primeira semana de abril, assumindo que essas temperaturas foram lidas pelo teclado. Então, a lista aqui aparece quando a gente armazena essas N temperaturas na lista, para que depois a gente possa calcular a média. Muito bem, a gente vai assumir que a primeira semana de abril tem 7 temperaturas, né? Tem 7 dias. Então, a gente vai criar uma lista que, inicialmente, vai ter esses 7 elementos que vão ser lidos do teclado. Então, por exemplo, a gente poderia criar aqui uma lista chamada temperaturas. Essa lista vai ser preenchida com valores que nós leremos no teclado. Então, para isso, nós vamos criar um for, porque a gente já sabe a priori quantas leituras a gente vai fazer. Serão 7. E dentro do for, então, a gente coloca o comando que permite que a gente leia esses N valores. Então, eu vou usar a função append para inserir esses valores que vão sendo lidos do teclado. Esses valores eu vou ler usando o input. Eu vou assumir que esses valores são do tipo real. A temperatura pode ser 15 graus, mas pode ser 16,8 graus, por exemplo. Eu poderia ler esse dado do teclado, armazenar numa variável e fazer um append dessa variável na temperatura, no vetor temperaturas, na lista temperaturas. Eu vou colocar isso tudo num comando só para você visualizar como é que isso funcionaria. Então, eu sei que o dado é do tipo float, eu sei que eu vou usar o input para ler esse dado e eu vou dar uma mensagem aqui na tela informando que o usuário tem que digitar uma temperatura. Então, digite uma temperatura. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Append é aquela função da lista que permite que eu insira um novo dado na lista, ao final. Então, na primeira vez, como a lista está zerada, esse dado vai ser inserido na primeira posição. Na segunda vez, na segunda posição, e assim sucessivamente. Float é o tipo do dado que eu vou ler do teclado usando o input. Ok? Então, nesse caso, pela ordem de precedência de execução das funções, primeiro eu vou ler um dado, esse dado vai ser convertido para o tipo real e esse dado vai ser inserido na nossa lista. Então, para ter certeza que os dados foram lidos de forma adequada, vamos imprimir aqui na tela a lista. Né? Então, lista de temperaturas. Vamos imprimir aqui a lista. Vamos ver o que vai ser impresso na tela. Então, até este momento, a gente criou a lista, a gente preencheu a lista com valores lidos do teclado e a gente está imprimindo a lista na tela. Então, se eu executar o nosso programa aqui com o run, ele abre o console e começa a leitura de dados. Né? Então, digamos que a primeira temperatura seja 20, a segunda temperatura seja 20,5, a terceira 19, a quarta 23 e assim por diante. Então, lemos 7 temperaturas. As 7 temperaturas foram inseridas na lista respeitando-se a ordem de leitura. Então, na primeira posição está o primeiro dado lido, na segunda posição o segundo dado lido e assim por diante. Perfeito. Então, até aqui, nosso exercício está indo bem. Na sequência, a gente tem que fazer o quê? Tem que calcular a média. Ou seja, eu vou ter que ler dado a dado que está presente dentro da nossa lista, vou somar todos e vou dividir pelo número de elementos que tem dentro da lista. Então, existe um somatório que vai ser executado repetidas vezes, né? Um para cada dado que está dentro da lista.
Então, por isso, a gente vai lançar mão de novo da estrutura de repetição. Então, for, cont, in, nós sabemos que são 7 elementos que estão dentro dessa lista. Então, a gente vai fazer um contador que vai variar até 7, o que permite que a gente repita 7 vezes essa estrutura de repetição. Então, a lógica vai ser o seguinte, nós vamos criar uma variável que eu vou chamar aqui de soma, que começa zerada. Essa variável soma vai acumular dentro de si o que tem dentro dela, mais cada temperatura armazenada no nosso vetor. Então, na primeira vez, nós vamos pegar o valor da temperatura que está na primeira posição, por exemplo, na execução anterior seria 20, e acumular em soma. A soma começa com 0, então na primeira vez seria soma mais o valor da temperatura. Na segunda vez, soma já tem esse valor inicial, por exemplo, no nosso caso aqui 20, que a gente somaria com o dado que está na segunda posição, 20,5, acumulando em soma. Na terceira iteração, pego o terceiro dado, que no nosso exemplo anterior seria o 19, e acumularia em soma. Ou seja, o contador está me permitindo, ao mesmo tempo, varrer posição a posição na lista e acumular o somatório desses valores em soma. Então, ao final dessa estrutura de repetição, eu tenho armazenado dentro de soma o somatório desses 7 valores. Então, se eu pegar o valor de soma e dividir pelo número de valores, eu tenho o valor da média. Quantos valores eu tenho ali dentro? Bom, eu li 7 valores do teclado. Eu posso descobrir quantos são usando aquela nossa funçãozinha len, né? Colocando aqui como parâmetro o vetor temperaturas. Então, len é contração de length, de comprimento em inglês, vai me dizer quantas posições tem dentro de temperatura. Esse valor eu vou dividir eu vou usar como denominador na divisão de soma e atribuo o valor de média, o resultado, né, para a média. Então, se eu imprimir na tela aqui agora média, eu vou imprimir a média das temperaturas. Então, média das temperaturas é média. Vamos testar isso daqui rodando o programa novamente. Run. Então, digamos que o primeiro valor seja 20,8, o segundo valor é 16,7, o terceiro valor é 16, 18,9, 21, 23 e 25,1. Então, são 7 valores. Muito bem. Os 7 valores foram armazenados dentro do vetor, você pode perceber aqui. Aí, depois disso, a gente entrou nessa estrutura de repetição, nós somamos todos os valores, dividimos pela quantidade de valores, que no caso aqui foi 7, e calculamos a média, que deu 20,21. Então é isso. Resolução do problema usando listas, né? Então aqui eu usei a função append para armazenar valores dentro da lista, e depois usei aqui o conjunto de colchetes para conseguir acessar posição a posição essa lista, dados dessa lista, né? Bom, o que eu gostaria de mostrar para vocês também? Eu gostaria de mostrar para vocês uma ferramenta muito legal que tem no nosso IDE, que está disponível em quase todos os IDEs, que é a ferramenta de debugger, que é uma ferramenta que permite que você faça a execução passo a passo do seu programa, permitindo que você acompanhe o valor das variáveis envolvidas nos comandos e que você avalie o funcionamento de cada comando. Então, é uma ferramenta que automatiza aquele processo de teste de mesa, né, que a gente faz manualmente, criando uma tabela com as variáveis envolvidas, etc. Então, para usar o debugger, a primeira coisa que a gente vai fazer é informar a partir de que comando, de que linha do seu algoritmo você gostaria de começar essa execução passo a passo. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, na linha 6 e clicar uma vez, o que eu fiz? Eu criei aquilo que a gente chama de um breakpoint, é um ponto de parada. Então, meu algoritmo vai ser executado até esse ponto, assim que eu começar a sua execução, permitindo que eu execute manualmente. Para que você consiga executar esse algoritmo manualmente,
você vai ter que executá-lo através da ferramenta de debugger. Então, quando você vem aqui em Run, você inicialmente usava até este momento a execução direta. Você vinha aqui em Run e depois selecionava Run Test. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai vir em Run e selecionar Debug. Então, Debug Test, que é o nome do arquivo que a gente está usando aqui para implementar a nossa solução. Então, ao selecionar Debug, o que acontece? O Python, no caso o PyCharm, cria a estrutura necessária para você começar a execução passo a passo do seu algoritmo. Perceba que ele executou o algoritmo até essa linha, então ele está marcando aqui em azul escuro a linha onde o programa está parado, ou seja, até onde a execução foi realizada. O programa foi executado até aqui porque eu marquei um ponto de parada. A partir daqui eu posso executar meu programa passo a passo. Então aqui embaixo ele abriu uma janelinha chamada Debugger, onde ele imprime as variáveis que estão em utilização nesse momento e onde ele vai permitir que eu defina como eu pretendo executar esse programa daqui para frente. Então, basicamente, nesse primeiro vídeo, nós vamos usar dois comandos. O comando que é equivalente a você pressionar ali o F7, que é o Step into my code, Step into my code, ou seja, permite que eu execute linha a linha o meu código, aquilo que eu implementei. E depois, o Run to Cursor, que permite que a gente execute até uma determinada linha à frente. Então eu vou criar aqui um segundo breakpoint para você ver essa funcionalidade também. Então o nosso programa está parado aqui. Então como é que eu faço para avançar? Então se eu vier aqui pressionar o F7 ou vir aqui pressionar o ícone do Step into my code, o que acontece? O comando onde está a linha azul marcada vai ser executado, e somente esse. Então eu vou pressionar aqui, ele executou, perceba que Conte foi inserida na tabela de variáveis, então aqui no debugger, ó, ele apresenta para a gente a lista de variáveis que estão atualmente com foco no teu algoritmo. Então eu tenho duas variáveis, né? A variável Conte, cujo valor é 0, olha só que legal, e eu tenho o vetor temperaturas, que no momento não tem nenhum dado. Então, nesse momento, eu estou executando essa outra linha aqui. Então, se eu vier aqui e pressionar novamente o F7, então ele executou essa linha. Ou seja, eu preciso ir lá no console para digitar um valor, porque a linha pede que eu digite um dado. Então, eu vou digitar um valor qualquer aqui, por exemplo, 20. E aí o nosso programa volta a executar passo a passo. Ou seja, aquele processo, né, iterativo, você está acompanhando comando a comando. Então, vou selecionar novamente o debugger aqui para você ver a execução. Eu vou pressionar o F7, então eu vou executar mais uma vez essa linha. E aí perceba que o Conte foi incrementado, foi para 1 automaticamente. Não é? Perceba que temperatura já tem o primeiro dado que eu li aqui. Ó. Então eu vou executar novamente essa linha. Então eu volto lá para o console. Perceba, eu vou digitar um outro valor aqui, o 20.8. E aí o algoritmo avança para o próximo comando. Então, eu estou executando comando a comando. Né? Vamos voltar aqui para o debugger, quando foi para 2 agora, e eu já tenho 2 elementos ali dentro. Então, é isso, eu estou executando comando a comando. Então, vamos lá, preencho mais um, né? 15, Enter. E por aí vai. Bom, eu vou colocar um outro breakpoint aqui, ó, e vou pressionar agora o comando Step Out, ou seja, ele vai sair do primeiro breakpoint e vai parar no segundo. Então ele veio, parou a execução para que eu digite os dados, né? Então a gente está executando esse ponto aqui do algoritmo agora. Então aqui vai ser o 20. Eu desbloquear aqui para ele ir até esse cara aqui. O 21, o 20.8 e o 19. Então, ele terminou a execução desse for e veio até o próximo breakpoint que eu havia colocado, para que eu continue a execução passo a passo do meu algoritmo. Então, eu venho aqui na ferramenta de debugger, percebo, o count foi até 6. Então, está aqui, eram 7 posições, então na posição 6, ou seja, na 7ª posição, eu armazenei o dado 19. Então, agora eu vou imprimir
o vetor temperaturas na tela. Então, eu venho aqui e pressiono Step into my code. Executei o próximo comando. E por aí vai. Perceba, eu estou seguindo o fluxo de execução do meu algoritmo e, ao mesmo tempo, estou acompanhando o conteúdo das variáveis. Qual que é o objetivo dessa execução passo a passo? É, por exemplo, entender um código que eventualmente foi implementado por terceiros, se certificar que aquilo que você programou está sendo executado corretamente, ou identificar o ponto onde um algoritmo não está funcionando. Então, por exemplo, um cálculo é feito, é impresso na tela, porém o resultado impresso não é aquele que você esperava. E você não sabe exatamente em que linha, eventualmente, você cometeu algum erro. Então, ao executar passo a passo e acompanhando o conteúdo das variáveis, você teria condições de identificar qual linha está problemática e modificar essa linha, né? Corrigir a linha. Então, perceba, eu estou na execução do soma recebe zero, então ao eu pressionar novamente F7, soma vai aparecer aqui na lista de variáveis, soma não existia até então, não é? E aí começamos novamente o processo de repetição, agora ó, calculando o acumulado de soma. Olha como o soma vai acumulando dentro de si o somatório dos valores que estão dentro do vetor temperatura. Olha que interessante. Eu tenho que executar esse for 7 vezes. Por isso eu estou pressionando ali 7 vezes, né, o ícone do F7. Ao final eu tenho 136,6 acumulado em soma. Vou dividir soma por 7, que é o comprimento do vetor, então pressiono F7 novamente. E finalmente vou imprimir o resultado na tela. Então executei mais uma vez essa linha, vamos lá, F7. Se a gente voltar aqui no console, ó, ele imprimiu a média dos 7 valores. Então acho que agora vocês poderiam começar a explorar essa ferramenta de debug que a gente vai começar a utilizar daqui para frente, ok? Então é isso, pessoal. Continuem trabalhando com as listas e a gente volta aí no próximo vídeo.